você está, começa a dar glória para Ele. Feche seus olhos onde você está. Enquanto você começa a declarar a glória, o Espírito de Deus vai começar a te encher de uma maneira sobrenatural. Comece a dar glória para Ele. Comece a dar glória. Vamos encher esse lugar de glória, 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 glória. Tem glória aí! Tem glória aí! Deixa Ele te encher! Deixa Ele te encher! Deixa Ele te encher! Vai sendo cheio! 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 Para sempre, amém. Boa noite, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Então, conforme eu havia falado para vocês hoje, nesse comunicado, nós estamos gravando esse vídeo com o propósito também de cultuarmos a Deus, de compartilharmos um pouco da palavra de Deus, para que Ele venha nos abençoar como igreja. Hoje é feriado e por esse motivo tomamos essa direção de gravarmos e compartilhar com os irmãos de forma aí nas redes sociais. Então é isso. Vamos começar com uma oração. Pedir a Deus a bênção dele para essa noite. Oremos então. Querido Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, o Pai, por esta quarta-feira, por esse dia que o Senhor nos concede, cheio de graça, ó Pai, de presença do Senhor para as nossas vidas. Estamos com os corações alegres, cheios da Tua alegria, por esse momento de estarmos separando para adorar o Teu nome. Renova em nós, ó Pai, a esperança, sonhos, os objetivos. Prepara-nos, ó Deus, com o coração, ó Deus, para receber a Tua palavra. Nos ajuda a enfrentar, ó Pai, todos os desafios que se apresentam aí à nossa frente. Abençoe-nos, ó Pai, como igreja do Senhor, de forma também especial, ó Pai, que o Senhor possa estar alcançando com a Tua graça também as crianças, o Teu favor sobre a vida das crianças desse Brasil, ó Pai, sobre a vida das crianças da nossa igreja, que o Senhor possa estender as Suas mãos, ó Pai. Mãos essas que conduzam essas crianças, ó Pai, diante da Tua vontade, para que nenhum desses pequeninos se percam, porque a Tua palavra diz que a eles, ó Pai, pertencem os céus. Pai, nos ensina a viver como elas. Então guarda, protege, ó Pai, e abençoe, ó Pai, o futuro dessa nação através das nossas crianças e dos nossos jovens. Muito obrigado por tudo. Nos abençoe, ó Pai, conforme a Tua vontade, é o que nós te pedimos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, quero compartilhar com você agora nesse momento uma palavra que está lá em Mateus capítulo 18 e é pertinente porque trata também da figura de uma criança. Capítulo 18 de Mateus, versículo 1 ao versículo 5.
Diz assim a palavra de Deus. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles, no centro, e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Esse texto fala claramente que os discípulos estavam numa situação de discórdia e indagando ao próprio Senhor Jesus, né, de quem é aquele que estaria do lado dele, no trono, e quem é aquele que se sairia como maior diante do reino dos céus. Se nós olharmos no capítulo anterior, que é o capítulo 17, né, nós vamos ver que essa situação, esse diálogo se começam lá na transfiguração. Lá no capítulo 17, primeiro versículo, Jesus leva Pedro, Tiago, João a um alto monte e ali ele se transfigura, ele revela a glória dele, se manifesta naquele lugar e os discípulos têm a oportunidade de ver aquela maravilha diante deles. E eles, observando aquilo, então, ao passo que quando terminaram de estar ali, nessa manifestação ali, eles no caminho para esse lugar, eles perguntam a Jesus, né, qual seria o maior no reino dos céus. Jesus está ensinando aqui a esses homens que o maior no reino dos céus é aquele que se diminui, é aquele que se humilha. Esse é o valor da grandeza desse reino dos céus. É a posição que Jesus quer que estejamos para poder alcançarmos a plenitude dessa grandeza. O poder visto por aqueles homens levaram-os a uma disputa interna em saber quem seria o maior entre eles, entre os próprios discípulos, porque todos almejavam estar ali numa posição de glória, de grandeza, porque viram essa possibilidade, né? Vamos dizer assim, politicamente estar do lado de Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 19, Jesus vai dizer que nos céus existe uma posição de hierarquia. Havia uma disputa entre os discípulos nesse momento. Fato é que houve uma ocasião que a mãe de Tiago, João, perguntou para o próprio Jesus se os filhos dela poderiam sentar ao lado dele no reino. E isso trouxe mais indignação entre os discípulos que estavam ali vendo, né, essa comparação. E a pergunta é: quem é o maior no reino dos céus? Não está em discussão ali naquele diálogo, naquele momento dos discípulos, a qualidade e o caráter daquele que precisa ter para poder estar ao lado do Senhor, mas estavam preocupados com uma posição simplesmente humana entre os discípulos, de quem poderia ser maior ou mais quisto pelo próprio Senhor Jesus para estar sentado ao seu lado. E isso é importante para nós que somos discípulos também de Cristo, somos crentes, que nós precisamos ser mais podados, né?
tratados nessa área, porque a vaidade é um problema que circunda, né, a nós que somos pessoas que estamos diretamente sempre trabalhando para o Senhor, né, em evidência na obra do Senhor, e precisamos ter o nosso coração coração humilde a esse respeito. E Jesus quer mostrar para eles o seguinte, que o acordo ali, os valores do reino dos céus não são conforme os valores deste mundo. Então observamos que diante disso Jesus chama uma criança e coloca no meio deles, no centro das atenções naquele momento ao qual ele está em diálogo com seus discípulos. Então ele faz uma analogia com esta criança. Ele poderia ter chamado qualquer um que estava naquele momento ali, dentro daquele local que era uma casa. E ele chama uma criança e mostra que essa ordem de grandeza, ele faz uma aplicação sobre essa grandeza. Na verdade, o Senhor Jesus queria dar um grande ensinamento para os seus discípulos, porque eles tinham uma visão errônea, né, distorcida do que era o reino dos céus. Eles não ainda compreendiam o que era o reino dos céus, só tinham em mente o reino terreno, né, temporal, do Império de Roma, naquela época que eles viviam. Pensavam que o reino de Cristo seria igual ao reino de Roma. E o reino da terra é diferente do reino do céu. O céu tem os seus valores próprios e são diferentes totalmente da terra. Observe que essa criança que ele coloca no centro para citar ela como exemplo para os seus discípulos, é uma criança que não hesitou em dizer não a Jesus. Simplesmente confiou em Jesus e imediatamente fez o que ele pediu. Isso é demonstração de submissão, de humildade, de obediência. Um ato simples que fica como ensinamento para os discípulos, demonstrado na pureza, né, de uma criança, de como deveria ser o proceder daqueles discípulos conforme o comportamento daquela criança. Mas vejamos, mais adiante, no versículo 3, o Senhor vem dizendo o seguinte: em verdade vos digo, se não vos converterdes. O que aqueles discípulos precisavam realmente era de conversão. E eles não tinham até então experimentado a conversão genuína nos seus corações. Estavam com Jesus, mas não tinham experimentado ainda a graça, o favor de Deus, de Jesus sobre a vida deles. Claro que eles só teriam essa noção quando Jesus fosse à cruz e morresse e ressuscitasse. E aqui ainda Jesus estava com eles, caminhando com eles, ensinando, compartilhando da palavra de Deus. A versão que eu uso diz converterdes. Existem outras versões que diz pequenos como essa criança, né? E tem outra versão que fala sobre se tornar o menor como essa criança. E a Bíblia diz, lá em Lucas capítulo 9, né, para entrar no reino dos céus, nós temos que tornar menor. Então, esse é o maior. Pois aquele que entre vós for o menor, esse é o maior no reino dos céus. Aqui Jesus vai além, bem além da posição do reino dos céus. Ele coloca que nem poderá entrar no reino do céu.
como eles almejavam estar diante do trono de Deus, numa posição que vislumbravam de poder, se ao menos ainda tinham experimentado a conversão em seus corações. Então, primeiramente, eles precisavam de quê? Se converter. E não da posição. E muitas das vezes, nós queremos posições, cargos, estar em eminência, mas não olhamos para dentro de nós mesmos e vemos qual realmente é a real necessidade que precisamos ainda sermos governados pelo nosso próprio Senhor, para que aí sim viemos de um dia pensar em algum destaque no reino de Deus. Mais adiante você percebe que no versículo 3 ele diz que em verdade vos digo que não vos convertedes, né? Ele está falando em verdade vos digo. Esse termo em verdade foi muito usado, né, no Antigo Testamento. É aquela forma do amém em hebraico. Significa em verdade, verdadeiramente, ou uma confirmação mediante do que é certo, né? Igual como usamos na oração amém, né? É interesse, né? A verdade, eu confirmo esse fato. Jesus está afirmando aquilo que de verdade eles precisavam se converter. É a conversão da vida, das expectativas e das condutas nessa terra, de como vamos nos proceder. Mateus capítulo 5, 3 diz que bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então os céus são para aqueles que são humildes de espírito. Isso tem muito a ver com nossos relacionamentos. E o nosso relacionamento tem que ser igual a uma criança, com características de crianças: humildade, pureza de coração, em todo o seu aspecto. O interessante é que criança, ela quer ser criança. Ela quer estar sob o cuidado de alguém e não estar acima de alguém. E em Efésios capítulo 4, versículo 5, diz que há um só Senhor entre Deus e os homens, não há mais de um. Existe um só Senhor. Se Ele é o Senhor e Ele está no trono reinando todas as coisas, e Ele reina sobre a sua igreja, Ele governa a sua igreja, e nós somos membros uns dos outros. Ele cuida de nós. E aqui, de uma forma de grande sabedoria, ele usa a criança para repreender os discípulos, para mostrar aos discípulos esse falso conceito que eles tinham. E isso acontece muito. Tem muitos que usam da prerrogativa, né, de alcançar o sucesso em detrimento da custa do fracasso dos outros. Crescer às custas da humilhação, né, do irmão, daquele que está ao teu lado, vendo o fracasso, a destruição, a reputação do outro, para que aí sim ele possa se dar bem e conseguir algo em troca disso. O versículo 4 vai dizer que é necessário para que se almeje entrar no reino dos céus, se humilhar. Esse é o primeiro princípio para se entrar no reino dos céus, e aí sim pensar na possibilidade de ser o maior no reino dos céus. Humilhar-se como uma criança, aí sim será o maior. É nessa
forma de grandeza de pensar no reino dos céus. Filipenses diz que Jesus, ele tem a confirmação de ser o que ele é, porque verdadeiramente ele tomou essa atitude. Filipenses capítulo 2, versículo 2 em diante, diz que Jesus se humilhou a si mesmo em forma de homem e Deus o exaltou. Deus exaltou Jesus porque verdadeiramente ele abriu mão. Ele se esvaziou da sua glória por amor a mim e a você. Então ele tem todos os critérios necessários para ser o maior no reino dos céus. O que os discípulos tinham como padrão de grandeza era a grandeza do mundo. E a gente sabe que o mundo ele é constituído de mentiras, fraudes, corrupção, para que se consiga alguma coisa nesse grau de elevação. Mas do céu é simplesmente tomar o fato de ter a atitude de uma criança, genuína, pura, em todo o seu sentido, despretensiosa, não querendo nada em troca, somente se dá ao cuidado de ser protegida por alguém. O que é o céu? Romanos, capítulo 14, verso 7 diz que o reino de Deus o reino dos céus é justiça, paz, alegria no Espírito. Esses são os valores que devem guiar nossos relacionamentos como igreja. Esses relacionamentos devem ser melhores do que qualquer relacionamento ou amizade que tenhamos diante da sociedade pagã. Agora, no verso 5, fala sobre a prática. Como se converter como uma criança. Quem recebe esta aplicação, Jesus estava se referindo simplesmente a si próprio. Ele coloca uma criança no diálogo para mostrar a conduta exemplar daquela criança, mas chama a atenção para si, que os discípulos deveriam receber e acolher aquela criança. E quem recebe e acolhe, senão o próprio Jesus. Jesus está dizendo que se os discípulos receberem a Jesus de uma maneira tão singela, tão sincera, eles iam recebendo de igual forma o reino em seus corações, que é o próprio Senhor Jesus. E assim sendo, ele demonstra com isso que os discípulos precisavam receber uns aos outros na cooperação do reino. A criança está representando uma responsabilidade que todos os cristãos deveriam ter nos seus relacionamentos uns com os outros. Porque isso revela o que é o reino de Deus. Não importa se somos brasileiros, asiáticos, se somos nessa variedade de raças, etnias, nós somos todos iguais diante do reino de Deus. As nossas diferenças não podem ser maior do que a nossa unidade em Cristo Jesus. E por último, versos 6. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor que fora se ele pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar.
Aí Jesus está dizendo o seguinte, que não toque, não faça mal àqueles que são dele, aqueles que são de Cristo, aqueles que foram comprados pelo sacrifício dele na cruz. Ele está manifestando o seu cuidado, como um pai e uma mãe zela pelos seus filhos, cuida, protege. Jesus coloca aquela criança, né, naquele meio para dizer exatamente isso, porque no Antigo Testamento a forma de se pensar naquela sociedade é que as crianças eram como as mulheres, não eram contadas num censo, como se fosse hoje o IBGE, né, na estatística. Então ele colocou aquela criança no centro para dizer, vocês estão no centro. Ele está dizendo para mim e para você que os seus ele cuida e não esquece. Não ficarão de fora naquele grande dia, quando ele vier buscar a sua igreja em glória. Louvado seja o Senhor, porque nós não somos esquecidos por ele. Por isso que as crianças pertencem ao reino dos céus, o reino de Deus. Porque quando nós nos achegamos e aceitamos a Cristo, nos tornamos como criança. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. E tudo que era de ruim, de mal, de péssima lembrança, ficou para trás. E agora tudo se fez novo. Então nesse dia onde se celebra o Dia da Criança, que comemoramos esse dia, possamos pensar assim, como essa criança que foi lembrada, exaltada pelo próprio Senhor Jesus, para ensinar a mim e a você de como precisamos herdar o reino dos céus, como verdadeiramente uma criança o é. Então, queridos, que Deus te abençoe, que Deus faça que as nossas intenções do coração sejam como uma criança, pura e genuína, singela em todo o seu modo de viver. Deus te abençoe, querido. Tá bom? Tenha um bom restante de semana. Até domingo estaremos todos juntos ali na igreja, na escola dominical, às 6 horas. Não deixe de participar. É um momento bom, né, onde nós estamos juntos ali aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. E é algo que não parece, mas vai fazer uma grande diferença para as nossas vidas como igreja. Tá legal? Boa semana. Deus abençoe. Vamos orar? Pai amado, nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai, como bem o Senhor fizeste também, em colocar aquela criança, Pai, no centro daqueles discípulos que estavam todos embaraçados, ó Pai, em querer saber quem poderia ser o primeiro, seria o destaque no Teu reino. E nós sabemos que no trono só existe um, que é o Senhor Jesus. Glória a Deus por isso, Pai. Nós somos simplesmente espectadores e aprendizes da Tua graça que é manifestada através da Tua igreja, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, que esse exemplo seja um exemplo, ó Deus, verdadeiro no nosso coração. Crianças são assim, ó Pai, sem interesse nenhum, sem querer, ó Pai, tirar proveito de nada e de ninguém, mas simplesmente se entrega em confiança plena ao Senhor, aos seus cuidados. Nos entregamos nessa noite, ó Pai, as nossas vidas aos Teus cuidados, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de uma tal forma que não tem nos deixado faltar nada, Pai. Nos momentos que a gente menos possa imaginar, ó Pai, o Senhor está ali do nosso lado, ó Pai, auxiliando, cuidando, suprindo, ó Pai, abrindo portas, ó Pai, forma que ao menos pudéssemos imaginar que seria possível, mas o Senhor faz um milagre acontecer. Obrigado, Pai, por esse grande amor do Senhor. Obrigado porque o Senhor ainda insiste conosco, ainda trata conosco
e ainda espera de nós, ó Pai, reconhecermos a graça do Senhor, esse favor imerecido por cada um de nós. Abençoe as crianças desse nosso Brasil, ó Pai, as crianças do Senhor, ó Pai, que sejam preservadas, ó Pai, sejam cuidadas, sejam protegidas, porque grande é, ó Pai, as lutas, grande é, ó Pai, o investimento do diabo contra esses pequeninos, tentando que se afastem do Senhor e que se percam durante a caminhada. Mas preserve-os, guarda, protege. No nome do teu Filho Jesus, guarda a nossa igreja, guarda as nossas crianças, os nossos filhos, ó Pai, que seja um futuro, ó Pai, da tua igreja, para pregar, para levar o teu evangelho a todo aquele que precisa ainda ouvir. É no nome de Jesus que nós abençoamos, ó Pai, é no nome de Jesus que oramos. Que a graça do Senhor, o amor de Deus, o Pai Todo-Poderoso, seja, ó Pai, presente, ó Pai, seja o braço forte, o consolo na tribulação para a tua igreja, agora e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, tá bom, queridos? Em nome de Jesus, um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais. Bye, tchau, tchau.